a nossa identidade ela é construída. Ela é Exatamente. construída através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós vimos. A nossa identidade ela é construída através das experiências que nós vamos tendo ao longo do tempo. E então tudo isso vai formando camadas na nossa identidade. Só que existe algo que já foi definido muito antes de eu nascer, muito antes de você nascer, muito antes de você, telespectador, nascer, que é o que Deus falou. O que Deus falou. E o que a palavra de Deus ensina? É que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Eu gosto muito de uma passagem que está no livro de Salmos, capítulo 8, a partir do versículo 5, se eu não me engano, que ele fala assim: quem é o homem? Quem é o homem para que dele se lembres? Aí o salmista diz, ele fala assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Então vamos lá, olha a definição de identidade, olha a definição que a Bíblia traz do ser humano. Quem é o ser humano? Qual é a verdadeira identidade do ser humano? Olha o que a Bíblia diz. Você é um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Então, já vem um ponto importante. Pouco menor do que Deus. Vamos lá. Você para poder pensar sobre Deus. Você começa a parar e pensar sobre Deus. Eu não sei se você já parou para pensar o tamanho que pode ser, quando a gente fala de Deus, que tamanho que ele tem. Eu estava vendo um documentário esses dias que o homem conseguiu criar uma lente daquele telescópio, acho que é o Hubble, né? Ele conseguiu criar uma lente capaz de atravessar, de aproximar ao ponto de chegar perto de um final de um buraco negro. Atravessou milhões e milhões de estrelas. Então, quando a gente para pensar quem é Deus, a gente entende que ele é o criador dos céus, da terra, do mar, das estrelas, dos planetas. Ele é o criador de todo o universo. E só que a Bíblia está dizendo que eu sou um pouco menor do que ele. Imagine. Então eu não sou qualquer pessoa. Então eu não sou um derrotado, eu não sou um fracassado, eu não sou um erro. Quantas pessoas que nesse exato momento, elas estão com a ideia de que o nascimento delas é fruto de um erro. Muitos agora, eles estão travados. As principais travas que uma pessoa tem está na identidade. Tem muita gente agora que está travada porque ela tem essa ideia de que ela foi um erro. Só que a Bíblia diz em Jeremias que antes mesmo que o homem nascesse, eu já sabia quem você era. Com certeza. Então, assim, eu prefiro acreditar no que a palavra diz. Então, se eu entendo que antes mesmo de eu nascer, Deus já me conhecia e já existia um propósito preparado para mim, então eu já vou mudando a forma como eu me vejo. Porque quando a gente fala de identidade, a gente fala sobre como eu me vejo. Exatamente. Eu me vejo capaz, eu me vejo incapaz. Eu me vejo merecedor ou não merecedor. Então, quando eu entendo o que o salmista diz, que eu sou um pouco menor do que Deus, naturalmente eu entendo que eu sou maior do que a opinião do outro. Perfeito. Eu sou maior do que a opinião, maior do que a crítica, maior do que a ideia que você tem sobre mim. Com certeza. Eu já tive relatos nesses meus 17 anos treinando pessoas. Eu tenho mais de 10 mil horas de atendimentos ministerial. Então, assim, nessas minhas andanças, já morei em mais de 30 cidades, morei em 6 estados pelo país. Então, já cuidei de muita gente. E um dos grandes problemas que eu vi muita gente ter é justamente o medo da crítica. É a preocupação com a opinião do outro. E quando eu me preocupo com a opinião do outro, quando eu tenho medo da crítica, Trava. é porque eu não entendo quem eu sou. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!